Olá, ouvintes e avaliadores da Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica do Laboratório Nacional de Computação Científica LNCC. Me chamo Marco Antônio Silva Cabral e estou aqui para apresentar meu projeto de iniciação científica aqui para vocês, cujo título é A Modelagem e Integração do Banco de Dados Relacionais na Arquitetura do BioInfoPortal, localizado no Laboratório de Bioinformática LabInfo. A minha orientadora deste projeto é a Carianda Carmel Canan Couterout e meu co-orientador é o Marcelo Monteiro Galego. Vamos então começar pelo sumário. A parte 1 seria a introdução. Nela vamos apresentar o Gateway BioInfoPortal e a proposta do desenvolvimento do banco de dados. A segunda parte é a metodologia, que seria o levantamento do modelo conceitual. A parte 3, que é resultados e discussão, vamos falar sobre o desenvolvimento de funções e a instalação do banco de dados no banco de dados do BioInfoPortal. A parte 4 é o REST, vamos falar sobre o projeto atualmente. Por último, temos a conclusão de como foi feito parte do projeto e os passos futuros. Por fim, as referências. Antes de tudo, vamos falar o que seria o Gateway BioInfoPortal. O núcleo fundador do RNBio é formado por grupos multidisciplinares de pesquisadores de instituições que visa implementar a infraestrutura e tecnologias da computação de alto desempenho para a bioinformática. Um objetivo importante da RNBio foi desenvolver o Gateway BioInfoPortal, que visa a execução em larga escala de aplicações de bioinformática usando recursos computacionais paralelos e distribuídos a fim de diminuir o grande tempo de processamento das execuções e no apoio a pesquisas da comunidade científica de bioinformática. A questão importante em gateways científicos é orquestrar tarefas em um conjunto distribuído de recursos com tempo e custo minimizados, garantir a integridade e consistências nas informações. Para tornar um gateway científico inteligente e eficiente, informações científicas e de proveniência devem ser processados dos dados de origem e processados pelos gateways, os que devem ser armazenados de maneira consistente para serem consultados e analisados. A figura 1 nos mostra o site BioInfoPortal. Nesse projeto, pretende-se implementar a camada baseada na modelagem de bancos de dados no BioInfoPortal, para o armazenamento organizado de informações de proveniência relacionadas a aplicações da bioinformática no BioInfoPortal, tal que apoiem a tomada de decisões inteligentes futuras, tolerância a falhas, alocação, escalonamento de processos e etc. O banco de dados é uma área consolidada fundamentada na teoria do modelo de banco de dados e no sistema de gerência de bancos de dados. O banco de dados ele pode ser utilizado em diferentes áreas e atividades, como por exemplo, sítios web como Google, Facebook e Amazon, empresas para manter informações sobre negócios, pesquisa científica como astronomia, Dark Energy, por exemplo, ou biodiversidade como Global Biodiversity, e genômica como GenBank, DNA Databank of Japan, e etc. Então, qual é o objetivo do meu projeto? O objetivo do meu projeto é o desenvolvimento do banco de dados para o BioInfoPortal, provendo o banco de dados que poderá ser analisado e consultado, que é suportado pelos acessos aos dados de proveniência e que visará otimizar a funcionalidade do portal. Então foi feito um levantamento bibliográfico sobre a gerência e modelos de bancos de dados. Foi estabelecido o modelo conceitual do banco de dados do BioInfoPortal, tornando possível dar início ao desenvolvimento do mapeamento dos dados para a implementação do modelo lógico. O banco de dados foi modelado com o programa DBDesigner. O projeto físico foi iniciado utilizando o ProjectSQL versão 10 como sistema de gerência de banco de dados, relacional Open Source e PGAdmin versão 5.2 como plataforma de desenvolvimento e gerência Open Source. A figura 2 nos mostra o modelo de entidade de relacionamento desenvolvido para o BioInfoPortal. Assim como foi falado, a partir do modelo conceitual, o projeto físico foi iniciado utilizando a linguagem ProjectSQL, como foi mostrado na figura 2. Para facilitar as inserções do banco de dados, foi desenvolvido as funções, como mostra na figura 3, a criação e sua chamada logo embaixo, onde os valores dentro dos parênteses ainda são para testes. Caso o preenchimento da tabela seja correto, ele irá retornar a execução cadastrada com sucesso. Caso não, é possível ter dado algum tipo de erro. Na imagem 3 é o exemplo de uma função desenvolvida. Com o banco de dados desenvolvido e suas funções desenvolvidas, foi necessário agora implementar o banco de dados ao banco de dados BioInfoPortal. Através do acesso aprovado ao VPN do LNCC, foi possível fazer a implementação via SSH. Com isso, qualquer alteração ao banco de dados do BioInfoPortal pode ser feita, incluindo a implementação do banco de dados desenvolvido.
Após a liberação ao VPN da NCC, a figura 3 mostra o código de acesso à máquina via SSH e o código 4 mostra que o banco de dados foi desenvolvido e foi implementado. Com o desenvolvimento e a implementação do banco de dados ao banco de dados BioInfoPortal, o projeto atualmente se encontra em desenvolvimento para 3 sistemas: para a integração de novas aplicações, para mapeamento de qual versão das aplicações está sendo usada, gerência de gestão de dados, consulta de dados para alimentar os testes de aprendizado de máquina, alocação inteligente e dinâmica de recursos computacionais. E este novo projeto está utilizando a API REST, que interage dinamicamente com o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, fornecendo operações web do Senaped. E assim chegamos à conclusão. Então, o projeto apresenta o resultado sobre o desenvolvimento e implementação de banco de dados acoplado à infraestrutura do BioInfoPortal, que permitirá armazenar dados de proveniência, gerência e acesso aos dados científicos e desempenho de todas as aplicações do Gateway. Saliento que esse modelo de entidade de relacionamento para o BioInfoPortal foi analisado, implementado e mapeado, de forma que atendesse todas as necessidades relatadas diferentes do banco de dados anteriormente acoplado ao portal. Esse modelo irá sustentar o acesso aos dados para estudos realizados em paralelo no BioInfoPortal, análise de predição via aprendizado de máquina e o desenvolvimento de interface web inteligente. Em passos futuros estão a alimentação do banco de dados com execuções do BioInfoPortal e a criação de 3 sistemas para uma maior eficácia ao Gateway BioInfoPortal, já relatado anteriormente. E assim encerra minha apresentação. Foram utilizadas 4 bibliografias para montar a teoria desse projeto. Agradeço a Kari e o Marcelo por me deixarem fazer parte deste projeto. Encerro assim minha apresentação. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.